Olá, esta é a aula número 5 para os alunos do sétimo ano. É a última aula, a última sequência de atividades referente ao caderno Trilhas da Aprendizagem. Eu gostaria de ter feito mais, mas com o revezamento é muito complicado de a gente ter um andamento normal, apesar de algumas pessoas quererem, né, que esteja normal, mas nada está normal. A gente está vivendo um momento atípico que anos, né, a gente não vivia, ou talvez décadas, ou talvez centenas de anos, não vivia a educação desse jeito, né? Mas estamos fazendo o nosso melhor. Atividade 6. Investigando razões no Tangram. O Tangram, ele é um jogo, eu vou até colocar ele para vocês terem a versão eletrônica, que muitos de vocês devem ter utilizado assim na infância, principalmente, que ele visa reconhecer, é um jogo de quebra-cabeça, e ele visa você reconhecer formas geométricas, né? Para quem está aprendendo a ver formas geométricas e tal. E depois ele pode ser usado para montar algumas formas geométricas assim, mas é meio abstrato esse jogo, né? Ele é um jogo lúdico, vamos dizer assim. E aí ele tem 7 peças, lá no final tem a construção dele final, e aí depois disso você aplica essas ideias na matemática. E aí tem 7 peças, segundo a lenda, é um jogo chinês, que dá para construir mais de 700 quebra-cabeças usando somente essas peças aí, tá? Bom, então tá o passo a passo, começa com um triângulo maior. Depois o triângulo maior ele é dividido em dois, que a gente chama de triângulo grande e triângulo médio. No terceiro passo tem um triângulozinho menor, né? E aí, não, tem outro triângulo médio ali, né? Depois tem um triângulozinho menor no quarto passo, que é o verde. Forma-se um quadrado. E aí no final forma-se outro triângulo que está na cor verde ali, tá vendo? Então são dois triângulos pequenos, dois triângulos grandes e um triângulo médio, um quadrado que está na cor marrom e tem uma forma geométrica que é como se fosse um retângulo, mas os lados estão inclinados, né? Esse retângulo deformado, vamos dizer assim, é chamado de paralelogramo, tá? Então são as 7 peças, então o passo a passo da construção, e a atividade vem em cima deste jogo matemático, entre aspas, né? Bom, aí o que tem que fazer na atividade, o item A, na atividade 5 aí, né? Representar em uma forma de fração a relação entre o todo, ou seja, todas as peças, né? O total, e em uma peça, né? Dessas que tem aí. Então, o triângulo grande ele chamou de TG, triângulo médio TM, triângulo pequeno TP, quadrado Q e o paralelogramo P, tá? E aí nós vamos fazer essa representação. Eu coloquei aqui, nesta forma final aqui, vamos dizer assim, o inicial, melhor dizendo, que foi onde começou o jogo, e aí nós vamos dividir ele em os triângulos maiores e os triângulos menores, médios, todas as formas geométricas que ele pediu lá, tá? Então olha só, para fazer o triângulo grande, teria que fazer dessa maneira, só o triângulo grande, tá? Então aí o que acontece? São quantos triângulos tem aí no total? A gente precisa representar a fração. É 1 no total de quantos triângulos que você consegue ver. Então você vai colocar 1 e o total de triângulos que a gente conseguiu ver na imagem, tá? O triângulo médio. Além de fazer essa divisão na diagonal, a gente vai ter que fazer mais outras aí, tá vendo? Então eu coloquei algumas linhas na cor azul e, logicamente, você tem que considerar a linha que já tem aí dividindo o quadrado no meio. Então, é 1 no total de quantos triângulos médios? Que aí se você comparar com o desenho, quem tiver com a apostila fica mais fácil, né? Mas se você comparar com o desenho, você vai perceber que cada triângulo desse daí é o triângulo médio. Quantos triângulos tem no total de quantos? É 1 no total de quantos? Bom, o próximo triângulo pequeno. O triângulo pequeno tem que fazer mais divisões, né? Então, olha aí, eu fiz o desenho já para vocês poderem ver. Então, é um triângulo pequeno no total de quantos? Então, você vai contar todos os triângulos que tem aí
esse vai ser o que a gente chama de denominador da fração, tá? Então aí, o que eu fiz ali? Além de dividir na metade, igual estava no desenho anterior, dividi outras vezes, né, na metade para formar todos os triângulos médios. Então cobri toda a área usando só o triângulo médio, tá? E aí você vai colocar um no total de quantos? Quantos triângulos pequenos você consegue ver aí, certo? Bom, e aí aqui eu fiz o seguinte, o quadrado, eu peguei como exemplo, o quadrado vai ser a mesma relação do triângulo pequeno. Porque, ó, se você dividir aqui, tá vendo? O triângulo verde é o triângulo pequeno, tá vendo? Se você dividir o quadrado em duas partes, dá exatamente aquele triângulo pequeno. Então, o que você colocou no item anterior, um no total de quantos, vai ser a mesma coisa que você vai colocar aqui também, porque é igual, tá? Só que com exceção é o que? Você vai ter que juntar 2 para dar o quadrado, né? Então 2 no total de quantos triângulos que dá, tá? Aí você vai fazendo pares aí. Ou seja, se você achar, vamos dar um exemplo, se você achou o triângulo pequeno 10, no caso do quadrado será 5, né? Porque é a metade, você precisa juntar 2 para dar o total, certo? Então vai ser 1 no total da metade do outro. E a mesma coisa com o paralelogramo. Eu fiz aqui o desenho, ó, se a gente dividir o paralelogramo na metade, vai dar a mesma coisa. Então, o que você colocou no quadrado, você vai colocar no paralelogramo também, que é a mesma relação, tá? Bom, a seguir, o item 2 é para observar o tangram. Se você tiver com material impresso, aí você vai perceber que está um pouquinho maior. E ele pede para fazer a medida. Quem não tem o material, eu vou colocar as medidas aqui para a gente poder ver, comparando o quadrado, que tá na cor marrom aí, com o outro desenho, não é? Então, eu coloquei aqui já a medida. Ó. Se você for medir aquele pequenininho, que é esse daqui, vai dar aproximadamente 1 centímetro e esse daqui 3. Então eu já coloquei aqui porque dificilmente alguém vai conseguir fazer aí na tela, vai dar alguma diferença. Se tivesse com material impresso, você pode medir e você vai ver que a relação é 1 para 3, ou seja, cada centímetro 3 do outro, tá? E aí ele pede para fazer essa divisão. Você pode fazer a divisão, caso você não lembre, dá uma retomada aí nos temas, para você poder fazer a divisão, fazer a escrita mais ou menos aí. Se quiser fazer na calculadora também, não tem problema, tá? E aí ele fala assim, ó, portanto, a razão é a comparação entre dois números, um deles diferente de zero, né? Por meio de uma divisão. Então aí a gente vai encontrar a razão entre esses dois valores. Né? A fração é isso, né? 1 para 3. Tá? Dividindo, você encontra a razão e aí você vai fazer uma escrita decimal aí deste número, que é 1/3. Tá? Aí você vê qual é a maneira que você acha melhor de fazer. Bom, atividade 7 também vai falar sobre o mesmo tema, tá? A culinária e suas proporções. Ajude o confeiteiro Samuel a decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer o bolo render 3 fatias a mais que o habitual. Ele costuma fazer o bolo para servir 6 fatias e pretende, com uma nova receita, servir 9, mantendo a mesma proporção da receita. O que significa proporção? Matematicamente falando, é quando um aumenta, o outro também aumenta. No caso aí das receitas, né? Ele vai aumentar 3 fatias, 9, né? Na verdade começou falando de 3, aí depois 6, depois 9. Então o que acontece com os ingredientes? Ele aumentou 3 fatias, né, a mais, ou seja, de 3 para 6, os ingredientes também aumentam, assim como com 9 também. Então, ou seja, a relação de proporcionalidade é justamente isso. Quando um aumenta, o outro também aumenta, comparando dois valores, tá? Caso essa proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para produzir um bolo maior. Bom, tá aqui, eu vou colocar algum só, e aí você completa a tabela, tá? Eu vou pegar os ovos, são 2 ovos para 6 fatias. Para 9 fatias, serão quanto? Ora, se 6 fatias gasta 2 ovos, para 3 fatias, a metade, um ovo, não é? Então aí no caso, para 9 fatias, vai aumentar mais um ovo nessa receita. Ou seja, serão 3 ovos no total, tá? E aí segue a mesma ideia, né, na primeira parte da tabela. Na segunda parte ali que tem 1 xícara, certo? Se para 6 fatias gasta-se 1 xícara, para metade da receita, meia xícara, não é? Que é 3 fatias a mais que ele vai acrescentar. Então seria 1,5 xícaras, né? Então eu coloquei aqui 1,5
xícara, tá? Para quem não está acostumado com a leitura, quando a gente vê se é o plural ou singular pelo número que está antes da vírgula, né? Se ali fosse 2,5, a gente colocaria 2 já é plural, né? Aí a gente colocaria 2,5 xícaras. Mas aí como é uma xícara, né? O número que está antes, certo? Então ali segue a mesma proporção dos dois aí, complete a tabela. Bom, atividade 2, agora verifique a atividade 2 não, item 2. Agora verifique a razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da primeira receita. É igual a razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da nova receita? Observação, divida o numerador pelo denominador e verifique as igualdades. Daria até para fazer, mas é uma divisão um pouquinho complicada de se fazer, né? Então eu preferi simplificar as frações, e aí se a gente conseguir encontrar frações equivalentes, ou seja, que representam a mesma quantidade, a gente consegue identificar que elas são iguais. Então eu coloquei assim, era 2 ovos, 6 fatias, 3 ovos, 9 fatias, eu coloquei tudo já em forma de fração, tá? 2 sextos e 3 nonos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. A primeira eu vou simplificar por 2. Então dividindo a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço, certo? É equivalente. E na segunda parte vou dividir por 3. Então dividir na parte de cima por 3 e a parte de baixo por 3 também. Então eu tenho 1 terço também. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Então nós temos essa relação, que as duas frações elas são equivalentes a 1 terço. Significa que ela é uma relação de proporcionalidade e, consequentemente, elas têm a mesma razão, representam a mesma quantidade, tá? Porque o número de ingredientes aumentou e o número de fatias também aumenta, e se você dividir, independente, por exemplo, fazer 12, né, fatias e manter a mesma relação, sempre que você dividir vai dar sempre o mesmo número, certo? Então tá aí, já está feito essa parte, pode deixar na forma de fração mesmo, não tem problema. Bom, aí essa daqui, atividade 8, a água desperdiçada é proporcional ao tempo de uso. Tem uma tabela com algumas atividades domésticas. O que você vai fazer? Você vai tentar fazer... A gente fez na aula presencial, foi respondendo e a gente foi preenchendo a tabela. Mas você que está aí online, né, você faz mais ou menos o levantamento de quanto tempo você usa dessas atividades. Caso você não use uma delas, você não precisa preencher, obviamente, aí tenta fazer mais ou menos o levantamento que você usa. Uma descarga no WC banheiro, né? Então tem lá, você pode usar qualquer uma das faces. Eu aconselho você pegar mais ou menos a parte mais fácil. Por exemplo, 10 é mais fácil de fazer do que 16, né? Mas vamos supor que você use 3 vezes a descarga. Então aí seria 10 vezes 3, 30 litros. Então aí você vai fazer o levantamento das atividades que você faz em casa. E aí o que acontece, né? Você vai criar um gráfico representando isso, tá? Então aí vê a melhor maneira de fazer. No caso do material do caderno Trilhas de Aprendizagem, ele sugere fazer o gráfico de barras, que é deitado, né? Se você quiser fazer o de coluna, pode fazer. Nós fizemos o de coluna na aula, tá? Mas aí você vê a maneira melhor que você faz, você vai fazer o levantamento das atividades e fazer o gráfico sobre isso, certo? Bom, mantendo-se o mesmo consumo diário e dobrando o número de dias, o que acontece com a quantidade de água utilizada? Então vamos supor que, igual o exemplo que eu dei lá 3 dias, né? 3 dias, 30 litros da descarga. Se dobrar os dias, ou seja, 6 dias, quantos litros d'água eu vou usar? Então 3 dias, 30 litros, 6 dias, 60 litros. Então o que acontece? Se eu dobrar o número de dias, o consumo também vai dobrar na mesma proporção, porque senão não é proporcionalidade, tá?
Então eu já coloquei aqui, já expliquei para vocês. Então aí o que acontece? Se dobrar o número de dias, o consumo dobrará também, né? Ou seja, independente da proporção que eu for fazer, o dobro do consumo de dias é o dobro também do consumo de água, certo? Bom, aqui a seguir tem uma tabela com o gotejamento tal de uma torneira. Tem lá o consumo, obviamente, quanto mais rápido for o gotejamento, mais consumo de água tem. E aí só o pessoal perguntou o filete, o que é o filete? É quando você abre um pouquinho a torneira, ela não fica pingando, né? O gotejamento fica pingando. O filete ela fica aberta, não fica pingando, fica um fio de água, né? Por isso que chama filete aí, tá? Bom, e aí tem a tabela e ele pede para a gente fazer o seguinte, ó, com base nos dados apresentados na tabela, quantos litros de água podem ser desperdiçados em um mês, né, com a torneira aberta em gotejamento lento. Só para voltar aqui na tabela, gotejamento lento, 10 litros d'água por dia. 30 dias a gente faz uma média, né? Porque a gente tem mês com 28, 29, 30 e 31. Então, geralmente a gente faz uma média desses dias, arredondando aí a gente tem um mês com 30 dias. Ou seja, se por dia gasta 10 litros, 30 dias será 30 vezes 10 litros, tá? Aí coloca o valor lá, tranquilo de fazer, né? Não tem dificuldade nenhuma. Bom, aí aqui o número 3, a partir dessa parte que a gente fez, a gente vai tentar representar aqui esse texto e usando a mesma relação. A proporcionalidade tem isso, né? A gente percebeu que se aumentar os dias, o consumo também dobra, se diminuir na mesma proporção, também a gente vai ter essa relação. Então, olha lá. Complete. Podemos concluir que em 30 dias foram desperdiçados, aí está lá o item anterior e você coloca. Em 15 dias é a metade, não é? Então o desperdício será de quanto? Então, depois que você calcular, você coloca a quantidade de litros e aí o desperdício será a metade do valor que será desperdiçado em 30 dias, um mês, tá? Então, coloca aí, preenche a relação de proporcionalidade. Tem. Se dobrar, o consumo também dobra. Se eu calcular metade, né? Obviamente, a metade dos dias, metade do consumo também, tá? Mas primeiro precisa fazer o item anterior. E a última parte aqui da atividade, encerrando aí, né, o bimestre, terceiro bimestre, a gente vai ter que escrever uma relação entre as frações, tá? Representar o consumo entre as frações. Em 30 dias, a fração vai representar o traço ali tá, da fração. Primeiro você vai colocar a quantidade de litros e embaixo a quantidade de dias. Então, dias vai ser 30. Quantos litros que vai ser consumido, tá? Aí a resposta está no item anterior. E de 15 dias também. Embaixo vai ser 15, né? Que é a quantidade de dias e a quantidade de litros também. Aí fala o seguinte, essas frações são equivalentes? Elas são, tá? Se você dividir os dois números que está na fração, vai dar o mesmo valor, tá? E isso aí em matemática a gente chama de razão, que está aí embaixo aí na parte que vai falar sobre proporcionalidade, tá? Então elas são equivalentes porque elas representam a mesma quantidade, tá? Então coloca aí e aí já testa o valor, né? Faz a divisão, eu deixei essa parte para vocês completarem que não é tão difícil, é só organizar as informações que estão no item anterior e aí tem lá a definição de proporção, é igualdade entre duas razões. Ou seja, se você dividir duas frações que representam coisas equivalentes, ou seja, tem uma relação de proporcionalidade, ela vai dar o mesmo número e esse número a gente chama de razão, tá? Então a razão entre dois números é quando a gente divide, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje, encerramos o bimestre hoje, e aí fica até sexta-feira para vocês colocarem todas as atividades em dia, caso tenha alguma faltando, já manda, e aí a gente encerra o terceiro bimestre. Um abraço a todos, até!